cordel é muito rico, você pode acreditar. Jogando com as palavras, vamos brincar de rimar. Ei! A literatura de cordel é nossa. A literatura de cordel está presente em várias canções e poemas que contam a história do Brasil. Isso significa dizer que ela é uma personalidade linguística de origem ibérica com influências afro-indígenas, que são fortalecidas e divulgadas por manifestações populares de todo o país. Em sua maioria, na região Nordeste, as danças brasileiras são cantadas de forma rimada. A rima, ela também está presente no samba, no rap, nas cantigas infantis, com o objetivo de resgatar e valorizar a literatura de cordel. Trago para vocês esse projeto chamado Nosso Cordel, criando quadrinhas e cestilhas. É um projeto que se trata de uma videoaula de curta duração, onde nós vamos desenhar esse caminho de conhecer um pouco do que é a literatura de cordel. Essa videoaula tem 3 momentos principais. O primeiro é uma breve história sobre a literatura de cordel. Vamos conhecer e entender de onde ela veio, como chegou aqui, na boca de quais personagens e artistas ela começou a ser propagada, quais são os folhetos de cordel mais conhecidos, os primeiros folhetos, os livros. Vamos também conhecer dos seus autores, seus repentistas, seus cancioneiros. No segundo momento é o que é a quadrinha. O que é esse jeito de rimar que aparece tanto nas cantigas infantis? De onde ele vem? Como chega nas regiões do Sudeste, do Sul? Não é? Onde eles aparecem? Em que momentos do ano eles aparecem? Vamos também conhecer as quadrinhas mais famosas que são cantadas aí, que devem estar no imaginário de muita gente. No terceiro momento, vamos para a prática. Vamos fazer a nossa quadrinha por meio de jogos de rima e exercícios de memorização. Vai ser muito legal. Na sequência, também vamos aprender um pouco do que são as cestilhas e onde elas aparecem também. Quando nós falamos de cordel, nós falamos de rima. O cordel chega aqui no Brasil por meio dos romances. Romance é uma palavra que vem do latim, romanite, que significa a maneira dos romanos. Como eu falei para vocês lá no início, o cordel é de origem ibérica. Isso significa dizer que ele vem dos países ibéricos, Espanha, Portugal, França. Os romances eram histórias narradas de maneira rimada. Ou seja, eram frases com 7 sílabas e que eram rimadas em pares, geralmente para se contar a saga de um herói ou contar a história de algumas paixões. Um personagem bem comum e famoso dessa origem se chama Carlos Magno. Carlos Magno era um imperador romano conhecido como um grande herói, que fez vários feitos em suas batalhas.
Essas rimas que vinham lá de Roma e chegavam ao Brasil contavam a história desse personagem. E assim, boa parte do Nordeste brasileiro começou a conhecer e, é claro, também criar outros cordéis que contassem outras histórias. Importante saber sobre a história da literatura de cordel para entender como é que ela é pensada, criada e por que ela existe. Um dos cordéis mais famosos é esse aqui, o Pavão Misterioso, um dos primeiros cordéis a ser publicado. Outro nome importante da gente conhecer é Leandro Gomes de Barros, um dos pioneiros que trouxe o cordel e fez com que ele aparecesse até mesmo nas bibliotecas. Até então, o cordel era vendido nas feiras, dessa maneira como está aqui, pendurado nos varais, vendidos a preço popular, para que as pessoas, principalmente aquelas interioranas que viviam no agreste do Nordeste, pudessem adquirir e ter o conhecimento dessa literatura. Muitos desses cordéis traziam histórias, traziam experiências científicas, pensamentos filosóficos. Havia um livro, melhor, uma revista chamada Lunário Perpétuo, que era uma espécie de jornal que chegava nesses vilarejos, nesses agrestes, e muitos poetas, cancioneiros da época começaram a fazer pequenos recortes desse Lunário Perpétuo e transformar em pequenos livretos ou folhetos como esses que vocês estão vendo aqui. Esses folhetos eram vendidos nas feiras a preço popular. Coisa de 1 cruzeiro, 2 cruzeiros, 3 cruzeiros, para que as pessoas pudessem adquirir e ter acesso à literatura. Outro nome importante de se falar aqui é Marco Aurélio, também um poeta e um artista da xilogravura, que é essa arte que aparece na capa dos folhetos. Esse amigo da literatura fez com que o cordel chegasse mais ainda em todo o território brasileiro. Uma das histórias que tornou mais conhecido o cordel se chama A Peleja de Inácio da Catingueira e Romano. Peleja é um desafio, uma espécie de batalha de rimas. Um pergunta e o outro responde. Nesse momento, a poesia vai se estruturando em quadrinhas ou cestilhas, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Beleza? Quadrinha vem da palavra quadra. São 4 versos ou frases, onde geralmente o segundo verso ou frase rima com o 4º verso ou frase da estrofe, como vai aparecer na tela. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Nenezinho quando dorme, põe a mão no coração. É que todo verso ou frase tem 7 sílabas. Ah, mas Cristalino, como é que eu vou pensar um verso, uma frase com 7 sílabas? É só pensar numa frase de ação. Vou ali e volto já. Vou ali e volto. Vou ali e volto já. São 7 sílabas. Vou ali e volto já. Percebe? Vou ali e volto já. São 7 sílabas. Por exemplo, batatinha quando na. São 7 sílabas. Só tem uma questão. Toda vez que eu pensar um verso, uma frase de ação, eu preciso cantar ele até a última sílaba tônica.
ou última vogal tônica da frase. Por exemplo, batatinha quando na, espalha a rama pelo chão. Percebe? Esse é o único cuidado que a gente tem que ter. E que a gente vai perceber em todos os cordéis que nós, em algum momento, fomos ler. Vamos criar uma quadrinha? Pense agora numa frase de ação. A primeira não precisa necessariamente rimar. Pode ser uma frase... olhei pela janela. Eu olhei pela janela. Lembrando aquilo que eu falei anteriormente. Eu olhei pela janela. Lembrando daquela sílaba tônica. Certo? Eu olhei pela janela. Eu estou, de alguma maneira, contando uma história, né? Então, o que tem nessa janela? O que me faz olhar por essa janela e ter uma ação depois disso? Pensa nisso. Estou contando uma história. Vou dar mais uma dica. Eu olhei pela janela e logo saí para a rua. Por exemplo. Então eu já tenho uma primeira frase ou verso e uma segunda frase ou verso. O desafio agora é você criar as próximas duas frases que vão fechar a estrofe. Lembrando que a terceira frase ou verso não precisa rimar, somente a última, que é a quarta, para que a gente consiga criar nossa quadrinha. Vamos lá? Conseguiu fazer a sua quadrinha? Agora faz o seguinte, escreve ela aqui no comentário do vídeo, para que eu possa saber se você realmente conseguiu. Ou se eu posso te ajudar com alguma orientação ou mais alguma dica. Beleza? Agora, a gente tem um segundo desafio, que é a famosa cestilha. A cestilha, a própria palavra está dizendo, são 6 versos ou frases. Continuando a quadrinha, o que nós temos que criar agora? Mais 2 frases ou versos que também vão rimar. A quinta frase ou verso não precisa rimar. Já a sexta frase ou verso precisa, para que a gente consiga terminar a estrofe da nossa cestilha. As cestilhas são muito famosas em contações de história. Geralmente, quando se conta uma história, se utiliza ela. Você com certeza já viu em algum livro de contação de história uma cestilha rimada. É muito comum. Vamos tentar? E aí, conseguiu fazer a cestilha? Então escreve no comentário aqui embaixo, para que eu possa ver se você conseguiu mesmo. Ou se eu posso te orientar, te ajudar de alguma maneira. Beleza? Ó, eu vou falar um exemplo de quadrinha. Eu olhei pela janela e logo saí para a rua. Vi uma lua tão bela, me lembrou a beleza tua. Eu olhei pela janela e logo saí para a rua. Vi uma lua tão bela, me lembrou a beleza tua. Era tão iluminada que acendia toda a rua. Então essa foi a videoaula Nosso Cordel Criando Quadrinhas e Cestilhas. Agradeço a sua atenção. Qualquer problema, qualquer orientação, pode comentar aqui embaixo. Me siga no Instagram, no Facebook, RP Cristalino, e boas criações para vocês. Esse projeto foi contemplado pelo edital do PROAC número 39 de 2021. Eu só agradeço a sua participação. Até a próxima!